Olá, seja bem-vindo. Chegou mais um Talk Podcast inteligente para você com assuntos interessantes que ajudam aí você no seu dia a dia a ter uma melhor compreensão sobre as coisas que nos cercam, né, que nos rodeiam. E hoje a gente traz um assunto bastante interessante. Nós vamos falar de administração de empresas, de economia, de contabilidade, de sociedade. Enfim, eu estou aqui com o Renato Gomes, que é economista, consultor financeiro especializado em pequenas e médias empresas. O Renato tem mais de 13 anos aí de experiência nesse setor e oferece uma consultoria personalizada que ajuda os empresários, de uma certa forma, a estruturar as suas finanças, melhorar os processos operacionais, resolver, inclusive, conflitos entre sócios, sempre com esse foco no crescimento sustentável, buscando esses resultados objetivos dentro das empresas. Então, nós vamos bater esse papo e você que se interessa, está vivenciando algum problema semelhante, vai tirar sua dúvida aqui agora com o Renato. Renato, seja bem-vindo aqui ao Talk. Obrigado, Og. É um prazer estar com vocês. Ô, Renato, quero começar por um assunto, às vezes até um pouco delicado, tá? Na tua área, que é, isso a gente vê em muitas empresas, conflitos entre sócios. Ou seja, uma sociedade desfeita ou uma sociedade que ainda não foi desfeita e que enfrenta, né, alguns obstáculos e tal. Principalmente por falta de, acho que de clareza, né? Existe essa briga aí entre os sócios e tal, não tem datas fixas para apresentação de contas, enfim, uma série de questões que trazem obstáculos a isso. Melhor maneira de se resolver isso? Og, o nosso escritório, né, eu trabalho ainda com a nossa família, que são contadores, advogados. A gente tem uma experiência aí, se eu for remontar o meu pai, que ele ainda é fundador do nosso escritório, né, mais de 30 anos de mercado. Uhum. Eu estou aí há 13, né, como você bem disse. Os problemas das sociedades... e hoje a gente, verdade seja dita, a gente opera na consultoria financeira, na contabilidade, na assessoria de serviços jurídicos, a qual não é feita por mim, mas pelos meus parceiros. Uhum. Os problemas societários, eles, no fundo, eles se originam devido à falta de clareza, de transparência do ponto de vista das regras que originaram aquela sociedade. E o nosso foco de trabalho, ele diz sobre a clareza, a transparência das finanças do negócio. Uhum. Como que o negócio se origina, o que compete a cada sócio. Como, né? É dividido esse faturamento? É dividido. O sócio vai entrar com 50%, mas é só trabalho, o outro é capital, os dois têm capital. Um não vai trabalhar, o outro vai. Tudo isso é regra que pode ser acertada entre os sócios. Uhum. No começo, quando a sociedade brota, ela já tem que se originar com um fundamento. E esse fundamento tem que estar claro para os dois lados, né? Ao longo dessa vida social, dessa sociedade, né, é importante que periodicamente os sócios eles estejam realizando o seu encontro de contas, seja mensal, seja trimestral, seja semestral, seja anual, né? O que for mais condizente com a cultura dos dois, ou dois sócios. Né? Então, as regras originárias da sociedade, ela tem que, as regras precisam estar bem estabelecidas do ponto de vista financeiro. Né? E ao longo da vida da sociedade, essas regras precisam ser verificadas. Né? O nosso trabalho ele é exatamente para colaborar com essa função. Né? Então existe uma função dentro da sociedade, dentro da vida empresária, que ela precisa ser cumprida. E tem prazo para isso acontecer. E se esse prazo passa, a probabilidade de frustrações, de fracassos, ela aumenta. Sim. De forma que as regras originárias precisam estar muito claras, a função, as atribuições cotidianas precisam estar cumpridas. De cada um ali, funções definidas. E são atribuições da empresa. Né? A empresa precisa estabelecer quem vai cumprir essa função. Vai ser o nosso prestador de serviço do escritório de contabilidade? Vai ser um consultor financeiro que a sociedade confia? Vai ser um dos sócios que vai ficar a cargo dessa atribuição? Pode ser, quando o sócio tem uma competência para pelo menos assessorar essa prestação de contas
para ambos ou para os entes as pessoas da sociedade, então essa função também pode ser atribuída, pode ser cumprida por um dos sócios, né? Ou por um funcionário, e por aí vai. Quer dizer, não tem uma regra estabelecida, tipo assim, o que entra de faturamento na empresa paga-se as despesas e o que sobra vai tanto para um sócio, tanto para outro. Não tem, quer dizer, depende muito da negociação e do que foi estabelecido, né, dessa transparência. Mas regra mesmo de mercado não existe assim, né, ou existe? O que a gente tem, né, são os conceitos financeiros, os conceitos contábeis para colaborar com essa tomada de decisão. É verdade que os sócios têm total liberalidade de decidir para onde vão os recursos que pertencem à sociedade, né? Então, as regras que existem são regras seculares, né, da técnica financeira, da técnica contábil, mas é muito importante que a sociedade, que a empresa, ela tenha regras, né, políticas de investimentos, políticas de riscos financeiros, por exemplo. Aconteceu um cenário de risco que se materializou, houve um compromisso que a empresa não esperava precisar arcar. Existe uma política para que a proteção do caixa venha a honrar com esse compromisso? Então, é importante que haja essa política. Existe uma política para onde que vão os investimentos, o que são os investimentos, né? Como que eles podem ser bem-sucedidos quando você tem uma parcela do seu lucro que ela é dedicada aos investimentos, ou então quando é um recurso originário da sociedade que vai ser dedicado a investimentos. Então, a política de investimento, a política de riscos, né? Essas duas principalmente são aí políticas importantes de serem pré-estabelecidas quando do início da sociedade. Por exemplo, num caso onde há uma emergência em que a empresa não tem caixa para cobrir essa emergência, os sócios obrigatoriamente são obrigados a tirar do seu bolso, por exemplo, 50% cada um, para cobrir essa emergência? É bem interessante essa hipótese, porque não necessariamente eles são obrigados, a menos que eles precisam decidir como que eles vão lidar buscar esses recursos. Como que eles vão lidar com esse momento de iliquidez? A sociedade se encontra ilíquida, vai ser novo aporte dos sócios, vai ser tomada de empréstimo da empresa, não dos sócios, mas da empresa. A empresa vai tomar um empréstimo no mercado. Então, a empresa pode se financiar com capital de terceiros e pode se financiar com capital próprio. Essas são aí as duas modalidades. Agora, o sócio também pode emprestar recurso para a empresa. Nesse caso, é um capital de terceiro, mas pertence a um sócio. Então, existem algumas possibilidades. O importante é que esses riscos estejam aí pré-estabelecidos quando os riscos da sociedade forem sendo pensados na concepção e também, claro, no meio do caminho. Essa questão de sociedade, você falou uma coisa que eu já vi acontecer, não comigo e tal, mas assim, empresas de amigos e tal, onde um dos sócios precisou emprestar o dinheiro, né, para a sociedade, digamos assim, para a empresa. E cobrou uns juros altos, acima de mercado para isso, como se fosse um juro de agiotagem. E isso levou a uma cisão da sociedade, um rompimento da sociedade um pouco mais à frente, porque o outro sócio não concordava mais e tal. Como é que se resolve uma situação dessa? Quer dizer, um sócio tem direito, eu vou emprestar, mas eu vou cobrar X e tal, ou também depende dessa negociação? A sociedade poderia estabelecer, né, na sua concepção, no seu contrato social, poderia estabelecer um índice máximo de alavancagem, de endividamento. Isso poderia estar estabelecido, né? A empresa não pode se alavancar acima de 2 vezes o faturamento ou 3 vezes o faturamento. Sim. Ou então, caso isso aconteça, se vier dinheiro de sócio, não pode haver juro que seja fora da taxa média do mercado. Isso pode estar estabelecido em contrato. Afinal de contas, a taxa média de empréstimo do mercado ela está divulgada no site do Banco Central. Então, existe um ótimo balizador do que seria uma taxa média. Uma situação quando o sócio empresta dinheiro para a sociedade a juros altos, né, ela visa realmente remunerar aquele capital pelo risco que ele exige, ou ela visa, às vezes, prejudicar um outro sócio, né? Então são esses dois cenários que a gente visualiza. Ainda nessa questão de sociedade, que eu acho que é uma coisa que eu acho que mais pega entre as empresas e tal, qual é a porcentagem hoje de empresas em que há sócios que dão certo
e aquelas que realmente não dão certo. Porque a gente sempre ouve falar assim, não tenha sócio. Não tenha sociedade, porque sociedade é uma coisa um pouco perversa para a empresa. A gente ouve falar muito isso no mercado. Mas que porcentagem que você poderia dizer, de cada 10 empresas que tem sócio, tantas dão certo? Dá para medir isso ou não? A gente tem uma base empírica, né? Porque hoje no nosso escritório nós trabalhamos com aproximadamente 140 empresas, todos os dias nós atendemos empresas, né? O que a gente observa são duas coisas. Primeiro, a taxa de mortalidade de uma empresa qualquer, independente se tem sócio ou não. Essa taxa de mortalidade no Brasil, ela gira em torno de 5, 6 anos, 20% das empresas estão com a saúde financeira. Então esse já é um número difícil de lidar, né? Agora, a gente vai entrar num subconjunto desse problema, que são as empresas que têm sócio. Bom, as empresas que têm sócio, na verdade, a sociedade empresária, ela nada mais reflete do que a cultura social. E a gente sabe que a história aí da civilização, ela tem caminhado nos últimos anos de uma cultura do individualismo. Qualquer professor de história pode nos dizer que, por exemplo, a Idade Média era uma idade onde tinha seus problemas, mas o estabelecimento da vida social era mais importante do que o estabelecimento da vida individual. Qualquer professor de história, seja de direita, de esquerda, ele vai concordar que as regras sociais elas eram mais importantes do que as regras individuais. Isso gerava um laço social mais forte. Mas não é assim até hoje? Não é assim hoje? Que hoje, o que eu quero dizer é que o aumento do individualismo da sociedade, na minha visão, até vamos colocar assim do ponto de vista sociológico, o aumento da valorização do individualismo, ele gera a seguinte situação: quando as coisas estão mal, cada um do seu lado. É claro que isso pode ser uma situação para você preservar o seu patrimônio. Você tá prevendo uma sucessão de eventos logo no curto prazo. Você fala, opa, preciso me proteger, né? Mas o que eu estou colocando assim é uma questão estatística, né? É uma questão estatística. Quer dizer, as sociedades elas refletem a cultura da civilização. A nossa cultura, a minha percepção é que a gente vive um aumento do individualismo. E se esse aumento do individualismo ele acontece nos primeiros problemas que acontecerão, então ambos os lados vão tentar se proteger e aí cada um pro seu lado. Então, assim, a nossa experiência nos mostra que existem sociedades que dão certo, sim, mas elas me parecem que são minoria. Menores. Você falou agora que o tempo de sobrevivência de uma empresa está em torno de 5, 6 anos, mais ou menos? São as estatísticas que a gente vê pelo Sebrae. Então aumentou, porque até pouco tempo atrás a gente falava em 1, 2 anos, né? Por exemplo, num mercado que a gente vinha enfrentando, hoje elas estão conseguindo sobreviver um pouquinho mais? Existe também essa questão da sobrevivência, porque aí é uma questão de metodologia estatística. O emprego de carteira assinada de alto valor agregado, isso é estatística, né, que o próprio governo divulga, o emprego de alto valor agregado está acabando no Brasil. O emprego de alto salário está acabando. Para onde que essas pessoas estão indo? Elas estão indo se colocar no subemprego? Não, elas estão empreendendo. Se elas estão empreendendo, é aquilo que elas têm, né? O risco dela tá colocando naquele cenário de independência. Então ela vai sustentar essa empresa por mais tempo. Então, esse cenário de perda de emprego CLT de altos salários, isso está diminuindo no Brasil. O Brasil não cria novos empregos. Se a gente for calcular os postos de trabalho de altos salários, esses postos eles não aumentam aí há anos. Estão estagnados. Essas pessoas estão indo empreender. Se elas estão indo empreender, se elas efetivamente têm uma expectativa de vida razoável, como ainda existe hoje, acima dos 80 anos, essas empresas estão tendo continuidade, né? Mesmo que sejam empresas individuais, de empresários individuais. Então as sociedades, se a gente for fazer uma apuração estatística, elas efetivamente estão aí tendo um tempo de vida maior por conta de uma configuração do mercado de trabalho, das condições do mercado de trabalho. O mercado de trabalho está com condições hostis para os trabalhadores, não se cria postos de trabalho com alto valor agregado do salário, os salários altos estão acabando, e isso está fazendo com que esses profissionais mais experientes, mais competentes, eles precisem empreender, porque
de alguma forma, não admitem aí a perda de remuneração. É uma escolha legítima. A gente tem percebido que o MEI aumentou, vem crescendo muito. Exatamente. E o MEI geralmente é aquele trabalhador que perdeu o emprego numa empresa, se viu numa crise e fala, bom, vou abrir um MEI, vou prestar um serviço, vou fazer alguma coisa. Como é que tem sido hoje o tempo de sobrevivência destes MEIs que às vezes vêm para o mercado sem muito preparo, né, sem visão de investimento, sem visão empresarial e tal? O MEI tem conseguido sobreviver a essa avalanche que a gente vive, né, de altos e baixos, a montanha-russa do nosso mercado hoje? Não? Olha, para uma pessoa que ela era acostumada ao trabalho CLT, né, onde havia aí um empregador, uma empresa, onde fornecia toda a infraestrutura, os recursos, para ela ser o MEI, com certeza altera aí a vida dela, do que ela tem que prestar atenção, como que ela tem que se planejar. O planejamento dela é muito importante. E efetivamente, é um ponto que eu bato muito, né, também com os nossos clientes, e precisa haver a capacitação. Né? Sim, a pessoa precisa aprender a virar empresário de uma hora para outra. Precisa procurar aprender. Efetivamente, o MEI ele tem uma exigência burocrática muito menor do que as empresas normais. Isso é muito... Até a responsabilidade é um pouco menor em termos de impostos a pagar e Exatamente. Tal. Os impostos são mais baixos, as obrigações que precisam ser atendidas são menores, a prestação de contas para o governo é muito menor, é muito mais simples. Então, o MEI ele tem essa benesse, que é justa, né? Porque é uma condição ainda inicial do empresário. Agora, isso por si só não garante nada, não garante o sucesso do MEI. O que vai garantir o sucesso do MEI é o seu planejamento, a forma como ele vai lidar com o dinheiro que entra no caixa, se existe um provisionamento para os investimentos, se existe um provisionamento para o que vem de risco pela frente. Claro, ele precisa se remunerar, precisa pagar as contas, mas esse sucesso do MEI ele vai estar ligado à inteligência que o empresário vai colocar naquele empreendimento a longo prazo. Então, os nossos projetos com os nossos clientes, eles visam essa percepção de curto, médio e longo prazo com os clientes. O MEI que está começando, uma lanchonete, um comércio varejista de qualquer finalidade, um prestador de serviços de todo tipo de função, ele precisa ter um planejamento que a gente chama. Por mais que eventualmente o capital não seja elevado, mas tudo que acontece dentro da empresa, você precisa ter uma previsibilidade do que vai acontecer no momento seguinte. Não, esse recurso entrou, se entrar o recurso tal, esse recurso, eu não posso fazer isso, eu tenho que fazer, eu tenho essas outras possibilidades. Então, o empreendedor, ele saber o que ele não deve fazer com o capital no momento em que ele venha ingressar, e o que ele poderia fazer, ele ter essa distinção de planejamentos já é muito proveitoso. E, aliás, esse é um dos pontos críticos, né, que a gente tem dessa empresa, a falta desse planejamento a médio, longo prazo. Por exemplo, saber quanto que eu vou pagar de 13º no final do ano, saber quanto que eu tenho que pagar de FGTS caso um funcionário peça demissão. Quer dizer, essa falta de planejamento, como é que se faz, por exemplo, para estabelecer regras para isso, para que a empresa tenha consciência e tenha essa visão de futuro do que ela vai ter que pagar. O que ela pode fazer? O que a empresa pode fazer? Eu chamo esse tipo de imprevistos, né, de despesas ocultas. Então, existem despesas ocultas que elas estão acontecendo diariamente. A gente só não as visualiza, a gente só não as identifica visivelmente. Como você bem deu de exemplo, todo o salário, né, de CLT hoje no Brasil, você vai ter o pagamento do 13º, você vai precisar pagar as férias. Além de pagar as férias, existe uma outra despesa oculta que muitos empresários não se dão conta. Você vai precisar substituir aquela mão de obra muitas vezes. Sim. Em algumas situações você ajustou o seu quadro de forma que você não precisará contratar um outro funcionário. Mas imagina um restaurante precisa repor mão de obra. E tem giro rápido, né? Tem giro um turnover rápido. muito então, alto. assim, as despesas ocultas, elas precisam estar identificadas, né, no curto prazo. E elas sim são outro ponto do planejamento financeiro que é muito importante. O empresário precisa estar ciente de que ele vai ter um pagamento mais forte do 13º, de que ele vai ter um pagamento mais forte de férias, de um terço constitucional de férias, quando vem a honrar com todas essas despesas. Então, as despesas ocultas,
elas são aí fonte de preocupação quando você vai colocar isso no planejamento. Renato, então nessa questão, o que é melhor fazer? Por exemplo, a empresa tua fazer empresa aqui, uma né, por exemplo, poupança. você comentou. A minha empresa que é pequena e tal, porque aham. eu tenho que pagar, chega no final do ano, tenho que pagar 13º e tal. O que é ideal fazer? Por exemplo, eu fazer um provisionamento mensal, fazer uma poupancinha mensal para poder pagar esses funcionários, essas despesas, ou há uma outra maneira de eu me planejar para arcar com isso? Og, conforme a gente estava comentando, entendendo o nosso momento é o que a gente tem que entender como que é o planejamento. O planejamento não é igual para todos os estágios da nossa vida. E não é igual para todos os estágios da vida de uma empresa. Então, quando a empresa ela ainda precisa ganhar uma atração de vendas, né, muitas vezes a poupança não é ainda o recomendável, porque você precisa usar aquele recurso para você ter capacidade de geração de vendas. Ou até para investimentos e para buscar Para investimentos alternativas. e buscar, no fundo, no final das contas, tem que buscar mais vendas. Sim. Então, se é o que a gente costuma dizer, dependendo do seu estágio, se o seu estágio ainda é o estágio que você considera, ou que o empresário considera ainda o estágio originário, um estágio que ainda não ultrapassou a barreira do intermediário, se ainda não chegou nessa barreira, a gente entende que os passos mais largos, eles podem custar muito, podem te custar. Sim. Eu costumo dizer o seguinte, as vendas são os atacantes, a operação é o meio de campo, o departamento financeiro é o zagueiro e o goleiro. Os economistas... Um tem que defender, o outro tem que fazer gol. Isso. Os economistas, os consultores financeiros, eles estão aqui para fazer planejamentos e para trabalhar o teu controle de custos. Né? Não é nem da atribuição, né, de um consultor financeiro, do economista, te propor como que você vai vender, mas é da atribuição do consultor financeiro, do economista, te mostrar a tua prioridade. E nos momentos em que a nossa empresa ainda não atingiu um estágio que a gente considera avançado, é o momento da gente dizer, o seu momento é de vender. O seu momento é de encontrar soluções de venda. O seu momento é de priorizar a energia nas vendas. Se você ainda não atingiu aquele tamanho adequado. Muitos economistas vão dizer assim, não, você tem que poupar porque a taxa Selic vai te dar 13% ao ano. Isso não vai resolver seu problema. Quer dizer, às vezes compensa mais eu falar, vou fazer um investimento em marketing, por exemplo, para aparecer mais e para vender mais do que fazer a poupança. Exatamente. E outra questão que a gente trabalha nas nossas consultorias é o seguinte, qual que está sendo a eficiência do capital que está investindo em marketing? Essa era uma... Qual é o retorno que eu Qual estou o tendo retorno que realmente? você está... Bom, muito bem, você está investindo 2, 3, 4, 5 mil, 10 mil reais. Esse recurso, ele está voltando para você? Quer dizer, e o marketing tem toda a sua complexidade. Você tem o anúncio, você tem a tua criação da tua reputação, da tua credibilidade. Você tem que vender, você tem que ofertar, né? O teu assessor de marketing, ele está conduzindo um projeto coerente para você? Você está entendendo esse projeto? Então, assim, o que você me perguntou... Na minha opinião, é um dos maiores erros que os consultores financeiros e economistas podem cometer quando eles vão propor medidas para os seus clientes, né? Quer dizer, propor o mesmo planejamento para todo tipo de estágio da sua vida empresarial. Na minha concepção, estágios empresariais ainda em desenvolvimento, a sua prioridade, a sua energia, você precisa vender. Quando você já atingiu um nível de vendas que você considera diferencial no mercado, não, hoje nós já temos nosso posicionamento no mercado, o mercado já nos conhece, agora faz sentido você não tomar gol. Porque você já está marcando o gol, você já está fazendo, claro. Você precisa não tomar para você ganhar. Então eu vejo assim, a gente precisa compreender o momento da vida da empresa. A empresa na vida, no estágio inicial, a prioridade é a energia e venda. A empresa do estágio intermediário para frente, a prioridade é continuar vendendo com prudência, controlando o capital que está sendo investido no setor comercial e não tomar gol, ou seja, controlar os custos, planejar dali para frente. Eu acho que um dos grandes erros que algumas empresas cometem também, independentemente do seu tamanho, é não ter uma rotina financeira. Por exemplo, não ter uma tesouraria. Né? A gente fala assim, só a empresa grande que deve ter uma tesouraria e tal, mas acho que a gente tem que saber, por exemplo, implementar essa rotina de cobrança, né, de pagamentos, de impostos, tal. Isso é importante, quer dizer, ter uma tesouraria, não um departamento específico, mas ter uma rotina de tesouraria é importante para a empresa. Exatamente, Og. O departamento financeiro,
eu costumo dizer que ele tem um tripé. Um tripé, na verdade, são 5 pilares, né? Ele tem as vendas e contas a pagar, você tem as vendas e contas a receber, as despesas e contas a pagar, a conciliação dos bancos, que vai entrar a tesouraria, o teu fluxo de caixa e o teu resultado, né? Teu DRE. A tesouraria, ela, claro, é muito importante. A gente tem, às vezes, a nosso imaginário conectado à tesouraria de bancos, tesouraria de grandes empresas. Mas a tesouraria de uma empresa menor, né? Ela é o seguinte, né? Ela é o que pagamos ontem? Né? O que foi pago? O que foi recebido ontem? Cadê o relatório do dia? Né? Só preciso do relatório do dia de ontem. Né? E o que estamos pagando hoje, o que estamos recebendo hoje, principalmente o que estamos pagando hoje, temos prioridade? Isso aqui eu posso aprovar esse pagamento? Né? É isso que é importante? Ou vou precisar furar esse prazo? Eventualmente você tem que tomar essa decisão. Uma decisão dura, vai chatear o fornecedor, vai chatear o teu prestador de serviço, mas aí dali 1, 2 semanas você consegue retomar. Às vezes o mais importante é você... Existe uma série de prioridades, de critérios, de elementos que você tem que escolher. Né? Então, a tesouraria, comparando as grandes tesourarias, ela é nada mais, nada menos do que a percepção do que aconteceu ontem. Então, precisa ter uma pessoa, vai chegar com você com um relatório super simples, né? Ó, pagamos isso, o saldo inicial era esse ontem. Entrou tanto, saiu tanto, o saldo final é esse. Isso tem que ser diário. Isso idealmente precisa ser diário. Se não puder ser diário, as atribuições hoje são muitas, precisa ser semanal, né? E se não for semanal, se ficar no mensal é muito duro, muito trabalhoso. Muito distante, pode não dar certo, pode não dar certo, porque imagina você ter que prestar conta de 300 movimentações no seu banco, é muito difícil, né? O ideal é que tenha realmente essa rotina. Antigamente, na época do meu pai, que fundou a nossa empresa, era muito comum, né, as empresas, principalmente as empresas de maior porte, elas terem essa rotina diária que é o livro caixa. Né? O livro caixa ele não era só do contador, ele também era do administrador. Feita todo também era do administrador entrou, que ficava ali no escritório. Então, o trabalho da tesouraria é um trabalho muito importante para a vida de uma empresa, para a vida do consultor financeiro, do economista que está assessorando a empresa. Por quê? Porque você precisa ter a firmeza do que está acontecendo na sua empresa. Agora, o quanto é nocivo para a empresa, dentro dessa ótica que a gente está falando, a seguinte situação. Por exemplo, sou dono da minha empresa e tal, então eu tenho a minha conta pessoal e tenho a conta da empresa. Eu vou sair para jantar com a minha mulher num restaurante, ou vou fazer uma viagem qualquer e tal. Pegar o cartão da empresa e pagar aquilo que é uma despesa pessoal minha. O quanto isso é nocivo para a empresa? Essa confusão patrimonial, confusão de finanças da vida pessoal com a vida da empresa é terrível, né? Assim, porque é o que a gente diz, a gente considera uma empresa de pequeno a médio porte, você vai ter 200, 300, 500, 1000 lançamentos para você cuidar. E isso você vai precisar olhar em algum momento. Para você perder o controle, colocar as tuas questões pessoais dentro dessa multidão de lançamentos, é muito fácil você perder o controle da sua empresa quando existe a confusão patrimonial, ou seja, quando você mistura as finanças pessoais com as finanças da empresa. Isso até é algo que é clássico, né? Muito batido na consultoria financeira empresarial, mas a verdade é que ainda acontece muito e cabe a gente fazer o alerta, né? Assim como os médicos estão sempre alertando para o estilo de vida e tal, essa é uma questão que sempre acontece e que a gente sempre tem que falar. Quer dizer, não confundir finanças pessoais com finanças empresariais. E parece que até tem uma questão legal aí, por exemplo, de eu não poder fazer depósitos da minha conta pessoa jurídica para minha conta pessoa física que não seja aquilo referente a Prolabora. Tem isso mesmo? Hoje em dia não tem essa necessidade, porque contabilmente você pode justificar. Se o seu contador... O contador ele tem uma função de prestação de contas ao governo muito importante, porque ele é o fiel da balança, ele tem, assim como nos Estados Unidos, no Brasil, nos Estados Unidos ainda mais. Nos Estados Unidos, os contadores, se eles verificarem uma situação que não está de acordo, são obrigados a relatar para a Receita Federal. No Brasil também, mas a gente vê que a legislação americana é até mais criteriosa sobre isso. Então, a tua pergunta assim, é proibido eu fazer uma retirada que não está de acordo com o Prolabora? Proibido não é, mas você precisa justificar
no seu balanço. Sim, claro. No momento apropriado, justificando... Inclusive no imposto de renda, né? Porque de Isso. onde é que vem aquele dinheiro? Porque que entrou a mais, né? Justificando junto com o seu profissional contador, a gente sabe que não tem grandes problemas. Grandes problemas. Renato, fala um pouquinho de expansão, as estratégias que a gente deve utilizar. Porque no meio desse mar toda, essa dificuldade toda que é administrar uma empresa, a gente tem que pensar em pagar o 13º, pagar as férias, pagar os funcionários direitinho, pagar os impostos e tal, não sei o quê. Que estratégias que a gente pode utilizar para crescer no meio de tudo isso que a gente tem que fazer? Tá? Por exemplo, criar fundo de emergência, criar reserva de emergência para investimento. Quais são as estratégias que você recomenda para isso? Quero crescer, quero aumentar, preciso comprar equipamentos, preciso ampliar meu espaço e tal. O que você recomenda? Bom, como a gente já viu, né, Og, importante uma empresa que ela comece com um planejamento. Esse planejamento, via de regra, ele começa ou com bens próprios dos sócios, Sim. ou com capital que é dos sócios ou capital de terceiros, né, que isso são bancos ou terceiros ligados à empresa. Esse planejamento ele tem que mostrar para o empresário, né, o período de investimento. Vai haver um período de desembolso de caixa, via de regra, inicialmente. Então vai haver um período de desembolso de caixa, o empresário precisa ter a percepção e ele precisa ter uma janela de tempo onde ele vai verificar a eficiência daquele investimento. Quer dizer, a gente vai fazer um investimento, depois de 3 meses é esperado que a gente tenha as nossas primeiras vendas, depois de 6 meses é esperado que a gente já esteja no ponto de equilíbrio, depois de 12 meses já é esperado que a gente esteja operando alguma margem de lucro. Então, o que a gente recomenda para as empresas serem bem-sucedidas é que, principalmente no momento inicial, que ela tenha visibilidade das etapas da vida que ela terá no futuro. E essas etapas são etapas de desembolso de caixa, são etapas de ponto de equilíbrio e são etapas de geração de caixa, né? Então, são diversos os tipos de negócio, mas o mais importante é o empresário ter uma visibilidade das etapas futuras que ele vai ter, principalmente do ponto de vista de investimento. Do ponto de vista de política diária, do seu dia a dia, para você controlar o seu resultado, você precisa ter um bom controle financeiro, né? Você precisa saber a diferença do que é lucro, do que é caixa. Vou te dar um exemplo. Imagina um tipo de negócio onde você faz um plano lá, 6 meses, pagou, o cliente chegou na loja, pagou um plano de 6 meses. Aquele plano entra no caixa da empresa imediatamente. Daqui a 6 meses, essa empresa precisa entregar esse serviço. Ela precisa entregar. Não cabe à empresa tratar aquela entrada, aquele ingresso de caixa como venda. Aquilo não foi. 1/6 daquele ingresso de caixa foi venda, né? E essa é uma confusão que acontece muito. Ou seja, para você crescer, você tem que saber o que é venda daquele mês, o que não é venda daquele mês. O que você vai ter que entregar de recursos no mês seguinte para o seu cliente, o que você não precisa entregar. Então, esse é um erro que ele pode comprometer totalmente a viabilidade de uma empresa. Em pouco tempo, essa empresa pode ir ao fracasso. Se as empresas não identificam o que é receita e o que é entrada de caixa, quer dizer, uma entrada de caixa muito grande, uma receita pequena naquele mês, ela tem que ser tratada como um recurso que não pode ser efetivamente gasto naquele mês. Você precisa entregar o teu serviço no mês seguinte. Então essa confusão entre faturamento e confusão entre ingresso de caixa, ele pode comprometer a viabilidade futura do negócio. Então, quando as pessoas me perguntam, qual que é a receita para o sucesso das empresas? São várias, né? Primeiro, o seu planejamento de investimento e a capacitação sua sobre os conceitos contábeis, né? Os seus funcionários ou as pessoas ligadas a você precisam estar muito bem capacitadas, sejam os seus prestadores de serviço. Os empresários precisam cobrar dos seus prestadores de serviço essa clareza de informação. E a gente vê que o mercado ele tem uma capacitação aquém do desejado, aquém do esperado. Uhum. Cabe a nós aqui, né, que estamos transmitindo essa mensagem, chamar a atenção do empresário que ele tem que buscar esses profissionais que vão trazer essa clareza para ele. Quer dizer, cabe você tratar um ingresso de caixa, às vezes o teu cliente antecipou 12 meses. Faz sentido você utilizar esse recurso em 3 meses? Não faz sentido.
O que está havendo aí é uma doença, uma percepção de que aquele ingresso de caixa faz parte da operação daquele mês, Sim. quando não faz parte, isso é falso, e você tem que identificar esse problema e tomar uma decisão sobre isso. Então, É como se a gente, tô com cartão de crédito, vou usar e vou começar a gastar no cartão de crédito, ou seja, não tem aquele provisionamento, que é uma coisa que você vai ter que pagar a longo prazo, né? exatamente. Então, quando os empresários eles estão também diante de crédito, de empréstimo na praça, se ele não tem uma cultura pessoal, o pessoal acaba batendo no profissional, né? Então, se a tua cultura pessoal ela tá debilitada, a chance de você não ter um controle de contas ele é muito grande. Gigantesco. Existe um outro ponto, né, pro que garante aí o sucesso, vamos colocar administrativo, de planejamento, das finanças, que é você cobrar do seu profissional contábil, né? Então, assim, nós economistas, consultores financeiros, a gente tem uma ligação com o profissional da contabilidade, efetivamente o nosso escritório também presta serviço contábil, embora eu não seja contador, mas a gente tem a obrigação de chamar a atenção do cliente para a correta prestação de serviço contábil. Hoje em dia existe uma infinidade de possibilidades dessa empresa visualizar economias do ponto de vista tributário. Vou te dar 2 exemplos. Primeiro, você entender a adequação do seu regime tributário. Os regimes tributários no Brasil, você tem o regime do Simples Nacional, lucro presumido, lucro real. Essa verificação, se faz sentido você continuar em um desses 3 regimes, ela precisa ser feita no mínimo anualmente. Né? Existe uma Às outra... vezes não pode ser mais vantajoso do que o outro, independentemente. Exatamente. O Simples Nacional ele passa a não ser vantajoso para as empresas que já têm um desenvolvimento intermediário para avançado. As alíquotas começam a ficar muito altas. Quando você ainda está lá na faixa entre 0 a 4 milhões e 800 mil reais de faturamento por ano, aquela faixa intermediária é a faixa tolerável. Depois que você passa ali dos 2.500 milhões de reais ano, ou seja, 200 mil mês, então você já começa a pensar em mudar, muitas vezes, para o presumido ou para o real, dependendo É mais ali. vantajoso. Exato. A gente costuma dizer o seguinte, margens mais altas, o presumido hoje ainda é mais vantajoso. Isso, infelizmente, vai acabar. Com a reforma Com a reforma tributária né? vai mudar. Mas ainda cada centavo vale a pena. Margens mais baixas vale a pena você estar no lucro real. Então, o que a gente faz como consultor financeiro é pedir para o empresário ter uma conversa com o contador dele. Né? A gente não interfere no trabalho do contador, mas a gente mostra, olha, tem esses e esses caminhos. Você está no teu regime mais adequado, pede uma análise do teu contador. Pede para você verificar as possibilidades de benefícios fiscais. Né? No Brasil, hoje, o tributário manda, porque é um custo que ele é muito forte e as estratégias para você, de fato, reduzir despesa tributária são muito grandes. Então, a verificação de regimes tributários junto ao seu escritório de contabilidade é muito importante. A verificação de benefícios fiscais junto ao seu escritório de contabilidade, junto ao seu advogado é muito importante. Né? A verificação se no passado você fazer um pente fino do passado, verificar se existe tributo que foi pago a maior, isso acontece muito. E efetivamente a gente também ajuda os nossos clientes a ter essa conversa com os seus escritórios de contabilidade, né? Do ponto de vista colaborativo. A gente está falando de nós falamos aí também dessa questão de estratégia para expansão e tal. Na nossa vida pessoal, a gente tem aquela regrinha lá que a gente ouve falar desde pequeno e tal. Você quer ter dinheiro para investimento, ter um caixa, ter uma reserva, poupe 10% do que você ganha. Essa regra vale também para as empresas ou não? Por exemplo, eu fazer uma reserva de 10% ou não sei quanto do meu caixa para eu poder ter dinheiro para investimento futuro. Isso vale também? Essa regra do reinvestimento, ela é totalmente legítima, ela faz muito sentido. No entanto, eu faço uma observação que é o seguinte, todo indivíduo, todo empresário monta ou constrói uma empresa para ele se remunerar, em primeiro lugar. Sim, claro. Depois, dá retorno. E existem, como eu sempre digo, tudo depende do estágio de vida da empresa. Então, existe aquele ponto em que você vai se preocupar mais com a tua remuneração,
Existe o ponto que você vai se preocupar mais com a remuneração do sócio administrador, e existe o ponto que você vai visualizar que aquela empresa está sendo lucrativa depois que você pagou a remuneração do sócio. Então, colocar um prolabore de 5, 10 mil reais do dono da empresa, aquele prolabore está sendo atendido, a empresa está no ponto de equilíbrio, está no ponto de equilíbrio. Então, vamos olhar o resultado. Deu resultado? Com certeza faz muito sentido você provisionar 10%, que seja 20%. A gente tem essa política na nossa empresa também. Não vai ser distribuído para o bolso dos sócios, né? Vai servir a um outro propósito, que podem ser diversos. Mas sim, essa regra que a gente aprendeu com o Robert Kiyosaki, pelo menos eu aprendi com o Robert Kiyosaki, né? De você poupar 10%, ela ainda é muito verdadeira. Porém, existe um outro detalhe. Não vejo que vale a pena esse dinheiro simplesmente ficar parado numa aplicação financeira. Ou se ele ficar parado em uma aplicação financeira, ele não tem o propósito de simplesmente fazer o seu patrimônio aumentar. Não é para isso que o dinheiro está lá. Ele está lá para cumprir um propósito. Via de regra, um propósito de política de risco de liquidez. Foi como dissemos. Existem riscos que acontecem na atividade. O meu faturamento caiu no mês, eu preciso ter uma reserva para cobrir aquilo ali. Você precisa ter uma reserva para cobrir, às vezes, para você se remunerar no mês que a empresa não vai bem. Então, é para você aumentar seu patrimônio? Não é exatamente para você aumentar seu patrimônio, é para você se proteger. Ou então, não, 10% a gente vai usar, para a gente investir, para te comprar outro maquinário. Porque hoje no Brasil, isso está sendo bastante comentado, né, pelos economistas, principalmente do segmento aí de uma metodologia de estudo mais que a gente chama de escola austríaca de economia, libertários. Eles conseguiram trazer uma discussão muito importante, que é a diferença entre o aumento do dinheiro em circulação e o juro que é fornecido para a gente como rentabilidade. Então, hoje no Brasil, quem guarda dinheiro em aplicação financeira, vamos colocar Selic, não está minimamente remunerando a verdadeira inflação. Né? É um assunto assim que não envolve muito exatamente a vida das empresas, envolve a nossa vida em geral e as consequências de perda de poder de compra. Mas hoje, para você deixar um dinheiro em caixa parado, mesmo que você visualize um juro nominal de 13%, 12% ao mês, o teu poder de compra efetivamente está diminuindo, não está aumentando. Porque o crescimento da moeda ele ocorre a uma taxa de criação de dinheiro superior a 13%. Então, efetivamente, o dinheiro em caixa parado nas empresas não cumpre o propósito de aumentar patrimônio de empresa. Ele cumpre o propósito de gerir uma política de liquidez, uma política de riscos de liquidez e gerir uma política de investimento. Hoje, acho que todos já perceberam, mesmo que intuitivamente, que guardar dinheiro em aplicação financeira não resolve a nossa vida, muito pelo contrário, ao longo de 5, 10 anos, você vai verificar que o teu poder de compra diminuiu. Além do risco, né, de você perder esse dinheiro, né, de acordo com o mercado. Hoje a gente está vivendo aí uma situação, né, perigosa, onde o governo quer, de uma certa forma, confiscar dinheiro esquecido em bancos, enfim. E, quer dizer, não queremos ver o que aconteceu lá em 1989, né, com o Plano Collor, que confiscou a poupança. E isso é um risco muito grande, né? Então não dá para deixar dinheiro parado em investimento hoje. Exatamente. A gente, desde a criação aí dos bancos centrais, né, seja do Banco Central americano, seja do Banco Central brasileiro mais recente, ou até mesmo do Banco Central da Inglaterra, que aí remonta a poucos séculos atrás, não muitos séculos assim, mas a gente já percebeu que o dinheiro fiduciário, o dinheiro que ele é virtual, né, ele é líquido. Sim. E hoje, na vida econômica, no nosso cotidiano, a gente percebe que o patrimônio físico ele é importante. Por exemplo, as propriedades rurais, é possível a gente fazer essa estimativa com base em relatórios de grandes corporações brasileiras que operam no Brasil, que compram fazendas. O crescimento do preço da terra ele foi condizente com o que a gente chama de verdadeira inflação. A terra cresceu 15% ao ano nos últimos 10, 20 anos. Então isso é formidável, porque não existe investimento que deu esse tipo de retorno.
O que que significa? Significa que o dinheiro efetivamente, mesmo que nas aplicações financeiras, não remunera minimamente o investidor. Sim. A terra remunerou. O que que é a terra? Foi o que você comentou. É o patrimônio físico, é aquilo que a gente consegue enxergar. Então, Tem que nem pode literalmente confiscar de uma hora para muito outra. difícil, né? Difícil. A não ser que você tenha dívidas, lógico, está penhorado. Você hoje, aquisição de microfone, aquisição de câmera, aquisição de iluminação, no nosso caso, aquisição de computadores, aquisição de mobiliário. Tudo isso, hoje em dia, os empresários estão voltando a perceber que é mais importante do que você ter dinheiro em caixa. Porque o dinheiro ele está perdendo muito valor por informações que os principais, as principais companhias de investimento não trazem para o mercado. Consequentemente, os jornalistas às vezes também não são especialistas em tudo, não, né? Sim, claro. Acabam não entendendo essa dinâmica e efetivamente a perda do poder de compra ela existe quando existe um excesso de caixa no teu patrimônio, você vai perder poder de compra, não tenha dúvida. E hoje a gente vê a volta da percepção de que o patrimônio físico hoje ele é mais importante do que o patrimônio em caixa. Claro. E no meu caso aqui, por exemplo, eu compro um equipamento que vai me render dinheiro, né? Vou colocar ele para trabalhar, ele me rende, ele se paga ao longo do tempo e entra num aperto qualquer, eu tenho ainda esse bem para vender, caso seja, né? Então, esse seria, por exemplo, no meu caso e no caso das empresas, o ideal, né? Vou adquirir esse patrimônio que faz parte de um patrimônio, de uma certa forma, isso é mais seguro, né? Do que botar o dinheiro para render em algum lugar, né? A minha visão aqui, sim, acho que a visão hoje de muitos economistas, sim. E o engraçado é que essa não era a visão clássica das últimas décadas. As últimas décadas, né, a gente... Tudo bem, eu tenho 38 anos ainda, mas assim, ou já, né? Mas a gente viu uma valorização excessiva da financeirização da sociedade. A gente visualizou que o dinheiro, né, ele por si mesmo, ele vai te fazer ter um retorno. Não é bem assim hoje. E os símbolos do status, aquela coisa toda. A percepção hoje da vida empresarial, ela não é essa mais. Ela acho que foi por algum período aí no passado recente, muito recente. Mas eu acho que hoje os empresários, e a nossa mensagem também é essa, é de que mais vale você ter investimento, né, no que você é capaz de gerenciar, no que você sabe que você consegue fazer negócio sobre aquele bem material, do que você simplesmente manter a tua reserva lá no banco. A tua reserva, como eu sempre digo, ela é importante para a sua política de riscos. Para você aumentar patrimônio, você tem que investir naquilo que você sabe fazer. Renato, vamos falar agora para as empresas aí que têm grandes estoques, né? Para essa gestão de estoque, como é que devem ser as compras e estratégias para que esse estoque não sobre, né? E não perca, não se deprecie ao longo do tempo, né? Como que a gente vê aí que, analisando o comportamento passado das vendas aí, a gente tem que sondar essas tendências futuras agora para ajustar exatamente esse sistema, para evitar principalmente os desperdícios, como eu falei. Como é que as empresas devem agir nesse sentido? Muito bem. A gestão a política de estoque, né, o gerenciamento de estoque de via de regra de um comerciante, o comerciante precisa contar com pessoas, né? É difícil, um escritório de profissional liberal tem muito menos pessoas, um comerciante já tem mais. O comerciante, ele muitas vezes tem o departamento de compras dele. E esse departamento de compras, é incrível a gente identificar isso no mercado, mas isso acontece. Ele não tem a informação que tem o departamento de vendas. Isso é um erro. É um erro a empresa, o departamento de compras, não ter a perfeita ciência de como estão as tendências de venda. E uma realidade que a gente precisa chamar a atenção e que efetivamente acontece, a gente está aqui para colaborar com isso, é você, dentro da sua empresa, primeiro fazer essas figuras se conversarem, né? Se essa figura é o próprio empresário, então ele, via de regra, um negócio é um pouco menor, ele vai estar ciente disso. Mas quando a gente está falando de uma empresa que já é um grande varejista, que já está em estágio intermediário avançado, já é um atacadista, né? O gerenciamento das empresas hoje em dia ainda é um gerenciamento, vou colocar assim uma palavra que meu pai gostava de usar, artesanal. Mas eu acho que isso machuca às vezes. É um gerenciamento ainda amador, familiar, porque
Muitas empresas contam aí com a ajuda Muito da família. rudimentar, né? Mas o que acarreta isso daí? Muitas vezes são pessoas que não têm aquela capacitação minimamente desejável. A gente está aqui para colaborar com essa capacitação dessas pessoas, né? E esses departamentos, eles precisam conversar. E isso não acontece muitas vezes no mercado. Então a gente precisa chamar a atenção de que as compras, elas precisam estar conectadas com as vendas. A gente identifica cenários, empresas, clientes, que às vezes estão comprando itens que não estão sendo vendidos. Se a gente fizer a pergunta, por que você está comprando isso? Não, porque tinha que, sempre teve, sempre comprou. O preço estava bom, né? Eu sempre comprei esse produto do nosso fornecedor e estou comprando de novo. Não é assim que funciona. Você tem que fazer reuniões periódicas, né, semanais. Entender o que o mercado está exigindo no momento. Exatamente. E efetivamente comprar aquilo que é a tendência. Né? E, claro, fazer um diagnóstico da clássica curva ABC, né? Entender o que não está mais saindo, né? O que sai mais. Então, o comerciante, seja varejista, seja atacadista, ele conta com uma equipe de profissionais no departamento de comercial, de compras, financeiro, e esses profissionais eles têm que conversar. Principalmente o departamento de compras com o departamento comercial, ou que seja um diretor financeiro ali. No momento em que isso vai sendo visto, então o gerenciamento de estoque passa a ser mais eficiente. Renato, como medir a saúde financeira de uma empresa? Tem regras para isso, exatamente? Basicamente, a mensuração que a gente faz, né, é a comparação do lucro com a tua geração de caixa. Né? Então, saber se você não está altamente endividado. Foi o que a gente estava conversando ontem com um cliente nosso que é médico, né? Quer dizer, ele precisa ter a perfeita ciência do que fez lá uma cirurgia. Essa cirurgia foi paga em 6 vezes, né? O consultor financeiro, o economista, ou até mesmo o contador, que está prestando um serviço de consultoria para esse empresário, ele precisa mostrar, olha, você teve um recebimento aqui de 60 mil reais, né? Mas o teu custo disso é 30, né? E às vezes ele também está pagando o custo dele parcelado. Uhum. Então, efetivamente, no caixa dele, se ele recebeu 60, está pagando o custo dele, só teve um custo de 3 mil, ele acha que teve um lucro exorbitante. Não teve. Não é bem assim. Né? Então, métricas para medir saúde financeira de empresas são as métricas clássicas. O que é? É o seu relatório de resultado, é o seu relatório de caixa. O relatório de resultado, via de regra, ele vai te dar um número menor, porque ele efetivamente está ali mostrando os custos de acordo com a proporção das suas vendas e, eventualmente, como hoje o padrão do mercado são compras e compras a prazo e vendas a prazo também, mas efetivamente esse empresário está sempre antecipando, então ele pode ter a percepção de que ele tem um lucro maior do que ele não tem. Então ele tem que fazer a comparação, vamos colocar de uma forma um pouco grosseira, do seu lucro verdadeiro e do seu lucro de caixa. Essa é a principal metodologia para você compreender a sua saúde financeira. Se você sabe o que tem sido o seu resultado efetivo, verdadeiro, embora invisível, que você não consegue enxergar muito bem, mas que é importante você ter esse conceito na tua mesa. E se você consegue comparar isso com o teu caixa, todos os meses, é possível você fazer um comparativo muito fácil disso e mostrar para o cliente mês a mês. Ele vai ter a percepção do que ele pode, muitas vezes, do dividendo que ele pode extrair para o bolso dele. Uma coisa que às vezes eu recomendo é o seguinte: Renato, cria uma regra para mim do que eu posso colocar no meu bolso. Olha só, se o teu caixa está te dando 60 e no nosso relatório de resultado, a gente está mostrando que é 20, mais de 20 você não pode encostar. Sim, em algum momento você vai precisar honrar isso. Os relatórios de caixa de resultado, eles são como um exame laboratorial. Ele está mostrando o seguinte: se você tem um exame laboratorial que ele é ruim, ele fala, cara, daqui a algum tempo você vai ter esse tipo de problema. Só você esperar. É só você esperar. E os relatórios financeiros são a mesma coisa, né? Então, essa comparação entre o teu relatório de caixa e o teu relatório de resultado, ele é tal qual um diagnóstico laboratorial, um exame médico. Ele vai apontar um problema futuro que você tem. Então, para a gente fazer uma mensuração da saúde financeira das empresas, são métodos clássicos, tá? Que são esquecidos verdadeiramente, mas que funcionam.
Para, por exemplo, me preparar para abrir filiais, a gente tem que ter aquela mesma visão, o mesmo planejamento que eu tenho de fazer um caixa para investimento também, ou não? Aí você tem que trabalhar uma outra estratégia. Sim, sim. Ela segue a mesma dinâmica. Quando você vai, inclusive quando você vai abrir uma filial, existem investimentos que você não está ali cotidianamente gerenciando e que você tem que prever também. Agora, as filiais, elas são interessantes porque no planejamento tributário que a gente participa junto dos contadores, é, é, quando você vai abrir uma filial, existem as saídas contábeis. Quer dizer, será que não seria interessante a gente sair do regime do presumido e ir para o lucro real? A gente vai ter muito investimento. Será que os investimentos que a gente vai fazer nessa nova filial não podem ser deduzidos do nosso IRPJ, do imposto de renda da pessoa jurídica? Muitas vezes pode. Muitas vezes é possível você classificar certos investimentos como custo e você consegue ter efetivamente um custo tributário menor. Então, para abrir uma filial, eu acho que uma parte muito importante é você visualizar o teu planejamento tributário, porque uma nova filial vai te colocar diante de uma série de investimentos os quais você pode economizar no seu planejamento tributário. Quer dizer, precisa ver se realmente há necessidade dessa descentralização e se essa filial ela precisa, ela por si só, sozinha, cobrir os seus próprios custos, né? Senão não vale a pena. Sim, exato. A própria pesquisa de mercado ela vai direcionar o empresário para saber se vale a pena ou não. Uma pesquisa de mercado, muitos empresários conseguem fazer até intuitivamente sozinhos, né? Muitas vezes de forma acertada. Mas o que eu digo o empresário precisa confiar no seu feeling para ele fazer gols, só que ele precisa confiar no seu departamento financeiro, no seu departamento contábil, para ele não levar gols. Né? E quando ele acredita, né, que ele está diante de uma oportunidade que não vai endividar a empresa, né, de uma forma abrangente, então seria sim uma boa tomada de decisão. Então, essa tomada de decisão para abrir novas filiais, ela precisa envolver não a emoção. Né? Claro que um pouco de emoção é importante, porque a gente precisa de intuição para fazer negócios, mas a gente também precisa de cuidados. E o bom planejamento é razão. Né? É a razão e a gente colabora com os nossos clientes para a gente projetar isso e mostrar para ele as possibilidades, o cenário de risco. Poxa, e se a gente vender mal, a gente vai vender tanto. O empresário sabe quanto que ele vai vender se ele vender mal. Só que ele também sabe quanto que ele vai vender se ele vender bem. Então a gente tem que trabalhar o pior cenário e o melhor cenário. Não é difícil isso. Muitas pessoas complicam muito, mas são contas que a gente pode deixar bastante claro, às vezes, numa reunião. Ô, Renato, há 20, 30 anos atrás, a gente viu um processo nas empresas do Brasil de profissionalização. Empresas que eram muito familiares começaram a tirar a família de cargos de direção importantes da empresa e começaram a contratar profissionais da época. A impressão que nós temos hoje é que está se revertendo essa situação, que as empresas estão novamente se tornando familiares, mas com, digamos assim, com os herdeiros mais preparados para isso. Qual que é a tendência, na verdade, que está surgindo hoje na gestão das empresas? A gente ainda vê no nosso mercado, que é o cenário de médias e pequenas empresas, a gente ainda vê muitas apostas, né, familiares, mas também, primeiro que as famílias estão diminuindo. Isso é verdade. E efetivamente a gente vê também uma dificuldade da manutenção de laços familiares. Essa é uma percepção empírica, tá? Existe uma dificuldade de laços familiares. E de forma que, assim, efetivamente não estou enxergando se existe uma tendência de profissionalização. Eu vejo que as empresas de porte maior, elas tomam decisão acertada quando se profissionalizam. Mas eu não acredito também que isso deva ser feito de um ponto de vista, de uma visão muito corporativa. Ou que seja uma regra para isso, porque no geral. o que a gente vê, a propaganda aqui nos chega, né, é que a profissionalização estrita ela vai levar ao sucesso da empresa. Isso é falso. Essa é uma percepção de um nicho de empresas que tem uma penetração na propaganda muito forte, que são as grandes corporações. Elas sim, claro, elas têm caixa para pagar excelentes executivos e logicamente que são pessoas preparadas e conseguem dar um rumo a essas empresas. Agora, dependendo
dependendo da forma como a família já vem tocando a empresa ao longo dos anos, muito mais vale a pena que essas pessoas, esses herdeiros que estão ali nas posições, vão se capacitar. Né? Uma prestação de serviço que a gente faz é essa capacitação desses profissionais, para eles efetivamente entenderem quais são os pilares do seu planejamento, quais são os pilares do seu departamento financeiro. Então, eu não confio exatamente em que uma empresa precisa simplesmente chegar e colocar um executivo dentro dos negócios, que são negócios que já vem há algum tempo, o negócio da família, né? Eu vou mesmo, no final de semana... Eu compro frango no restaurante que ele deve ter quase 40 anos. Né? Sempre familiar. Bem sucedido, bem sucedido. Será que vale a pena ele colocar um executivo ali? Eu acho até que não vale, né? E é um negócio lucrativo. Então, nem sempre a maneira como a gente verifica a propaganda da grande imprensa, nem sempre ela faz sentido para negócios de porte menores, né? Então, muito mais vale a pena que essas famílias, essas empresas que já estão estabelecidas, que efetivamente são sólidas, que elas procurem capacitar o seu quadro. E um tema que também a gente trabalha muito é a dificuldade que o empresário tem de lidar com um funcionário o qual ele confia plenamente. Que ele está anos trabalhando com ele. É amável, que está com ele, que confia, só que essa pessoa não é capacitada. Isso acontece muito. Acontece muito, todos os dias a gente vê isso. A gente entende por que aquele funcionário permanece naquela posição. Outros críticos vão dizer assim, tem que demitir. Eu não sou exatamente favorável a essa demissão. Eu acho assim, que realmente, quando a pessoa não cumpre a função que precisa, ela realmente não pode ocupar aquela função. Mas assim, essa pessoa tá disposta a se capacitar? Está disposta a aprender o que é um contas a receber, o que é um contas a pagar, o que é um contas recebidas, o que é um contas pagas, o que é uma venda, o que é uma despesa, o que é um contrato, né? No departamento financeiro, o que é um relatório de fluxo de caixa, o que é um relatório de resultado. Essa pessoa está disposta a aprender? Se essa pessoa está disposta, mas vale a pena você capacitar porque você já tem a confiança. Aquela pessoa, você pode deixar sua carteira ali que não vai acontecer nada. Isso é muito difícil, você encontrar uma pessoa dessa. Então, a tua pergunta é bem interessante porque ela mostra que no mercado existem profissionais que detêm a confiança plena do empregador, do empresário. O empresário está vendo que aquela pessoa não desempenha a função que ele gostaria que ela desempenhasse, mas existe uma saída para isso. E a saída é fazer com que o quadro identifique esse problema, identifique a solução, a gente está aqui mostrando a solução, e efetivamente esse empregador precisa tomar essa decisão pelas pessoas. Sim, né? lógico. Dificilmente essas pessoas vão tomar a decisão por elas mesmas, e a gente está aqui para informar o empresário de que aquele funcionário que é uma pessoa de confiança, que infelizmente não está capacitado, é tua função capacitá-lo. Ô, Renato, para a gente caminhar para encerramento, você tem cases de sucesso que poderia citar para a gente? Empresas que fizeram direitinho a lição de casa aí, seguiram, né, organizaram as finanças e conseguiram crescer e se solidificar no mercado hoje? Existem cases bem importantes. A gente opera, né, com drogarias, com atacadistas, com varejistas. Efetivamente, o nosso trabalho ele é um trabalho que a gente consegue enxergar essas melhorias. Né? Existe uma grande rede de atacadista aqui no nosso estado, de embalagens, que a gente fez um trabalho muito bom de capacitação da liderança e de alteração total no entendimento do departamento financeiro. E depois disso, efetivamente, eles dominaram o mercado de Campo Grande. Esse projeto fez parte do nosso escritório e a gente é feliz em ter podido ajudar. E, efetivamente, também temos cases de auxílio no departamento financeiro e também no planejamento tributário, né, de drogarias. A gente também trabalha para profissionais liberais. Então, assim, efetivamente, a minha vida profissional, do nosso escritório, ele está repleto aí de casos de clientes que efetivamente conseguiram melhorar o seu desempenho financeiro, seja porque a gente contribuiu no gerenciamento da empresa, seja porque a gente implementou uma estratégia tributária eficiente. Então, quais são os serviços que a tua empresa hoje presta, especificamente? A gente tem hoje um serviço
principal, que é a nossa consultoria financeira. A gente consegue ajudar os empresários a capacitar os seus quadros e a mostrar os caminhos que ele precisa seguir, quais são as frentes de trabalho dentro do departamento financeiro que ele precisa cuidar, né? No nosso escritório de contabilidade, a gente presta serviço de contabilidade, os nossos contadores prestam serviço de contabilidade e a gente também tem uma equipe jurídica que ajuda os nossos clientes, que são as empresas. Bacana, bacana. Bom, quem quiser saber mais informações sobre o Renato Gomes, pode acessar aí as redes sociais, tá aqui no rodapé, @economista Renato, é isso mesmo? Isso. E tem o site também, que é o www.renatowgomes, é isso, renatowgomes.com.br. Então, tiver dúvidas, os empresários tiverem dúvidas, quiser uma assessoria, uma consultoria mais aprofundada, só procurar o Renato lá, que ele está à disposição. Renato, obrigado pela entrevista. Um abraço para o Leandro, seu irmão, que eu conheço também bastante, que está com vocês, atua também. Isso. Né, na área tributária, muito bacana. Então, obrigado por esse bate-papo aqui, por essa ilustração desse mundo, né, desse mercado que realmente às vezes é complicado, viu? Muito obrigado também. Eu deixo fácil. Um abraço a todos os empresários que estão buscando a vitória, o sucesso dos seus negócios e dizer que a gente está aqui para colaborar no departamento financeiro e nas estratégias tributárias, contábeis e rumo ao sucesso de todos eles. Bacana. Obrigado, Renato. Obrigado. Boa tarde, bom trabalho e sucesso para vocês. Obrigado. Bom, gente, esse foi mais um Talk Podcast, trazendo sempre assuntos importantes, né? Assuntos que fazem diferença no nosso dia a dia. Então fique ligado que em breve tem mais um bate-papo como esse aí para você. Meu forte abraço, até a próxima.